Bem, pessoal, febre maculosa que está gerando uma grande preocupação. Vocês estão perguntando muito aqui no comentário dos últimos vídeos que eu fiz, né? Qual o contexto dela aqui no Brasil, né? Vamos olhar do ponto de vista epidemiológico, porque toda vez que acontece casos, como aconteceu agora da febre maculosa, né, de pessoas jovens morrendo subitamente, sem ter nenhum aviso prévio de doença, né? Todo mundo se assusta e hoje em dia, né, com a internet, com o jornal, né, parece que a gente está vivendo um caos, mas não é o cenário. Que a gente vive da febre maculosa no Brasil, que é uma doença que a gente já conhece há muito tempo, que a gente tem tratamento, que de tempo em tempo ela ressurge com alguns casos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Claro que quando a gente olha estatística no Brasil, a gente olha meio assim de lado, porque a gente sabe que a gente não colhe muito bem diagnóstico de doença, não documenta isso muito bem, né? Apesar do SUS ter algumas áreas que ele é muito bom, como vacinação, né? Como Infogripe, que analisa casos de gripe, covid, né, mas os dados de algumas doenças infecciosas não são tão bem analisados. Mas mesmo assim, a gente tem um número, né, de 770 mais ou menos pessoas nos últimos 10 anos que morreram de febre maculosa. Então, realmente é uma doença rara, não dá para a gente dizer diferente, né? Pelo menos de levar a óbito, né? Claro que deve ter muita subnotificação aí, mas mesmo assim, com as subnotificações, não é das doenças de destaque de morte no Brasil. E aí vem o grande problema dela, né? Ela acontece. Desses 770 casos, quase 60% é no interior de São Paulo, né? Então, se você pega o interior de São Paulo e Minas Gerais, vai estar a grande maioria dos casos, né? Normalmente, essas pessoas em região que tem contatos com os animais, né? Capivara, cavalo, né? Bois, mamíferos, né? Pode ter cachorro também, né? E essas pessoas que ou andaram, ou brincaram, ou cuidam de animais, pegam esse carrapato leva a bactéria para ele, né? E na grande maioria das vezes os sintomas são sintomas que a suspeita da gente não é tão forte, porque é uma doença rara. Então lembra muito a dengue, né? Uma febre alta, um mal-estar, uma dor articular, pode aparecer manchas, normalmente na palma da mão, na planta dos pés, né? Maculopapular, que eu deixei até na capa aqui desse vídeo, né? Essas lesões, né, somadas, né, ao fator epidemiológico, o médico suspeita. Qual o grande problema? A dengue, todo mundo conhece quem teve dengue, já ouviu falar de pessoas que morreram, então a doença é muito comum. Febre maculosa, provavelmente vocês não conhecem ninguém, a não ser esses casos que saem de jornal, por ser uma doença rara. Então, esse é o grande contexto problemático da febre maculosa. Mata a gente, ninguém tem dúvida disso. De tempo em tempo aqui no Brasil a gente vê um boom de casos, concentrado no interior de São Paulo, Minas Gerais, né, nessas regiões que a pessoa acaba tendo contato com esses animais, né? Com o carrapato dos animais, que é a forma de pegar, né? E quando tem, normalmente, essa tragédia, né? Alguns trabalhos mostram 30% de mortalidade dessas formas mais graves, que os pacientes precisam ficar internados, tudo isso, né? Porque a bactéria acaba dando um processo inflamatório, né, grande nesse paciente, né, então o paciente morre com um quadro realmente catastrófico, porque ele começa a ter inflamação de vaso, uma série de coisas e acaba morrendo. Então esse é o contexto da febre maculosa, não é nada para a gente desesperar, a gente não está vivendo um altíssimo surto, mas a gente está vivendo sim surto, porque são doenças que ela tem um número muito baixo e de repente ela faz um pico, então tem que estar todo mundo atento. E além disso, que é muito importante dela, a gente está falando de uma doença que tem um tratamento simples, barato e que, dado de forma rápida, ele resolve o problema. E qual o grande problema? Para a gente médico mesmo, por ser uma doença muito rara, o paciente tem que formar direitinho que teve contato com o animal, ou que encontrou carrapato pelo corpo, senão a gente não passa na nossa cabeça a doença, né? Claro que agora, saindo toda a imprensa, a gente está imaginando, né? Mas lá atrás, quando a gente não via muitos casos, a gente está falando de uma doença que em 10 anos matou 700 e poucas pessoas. Então não é uma doença de número absurdo alto, e não é uma doença corriqueiramente que o médico vai ver nos emergências, no plantão, é uma doença rara. Então doença rara, normalmente, a gente não pensa a princípio, né? No contexto que a gente está vivendo, a gente vai pensar, obviamente, e se o paciente informa, né, ou familiar, ou quem está com ele, esse contato com o animal, poucos dias antes, né, vai ligar o alerta e o médico normalmente faz o tratamento que a gente chama de tratamento empírico, né? Você pensou na doença, você trata, espera o resultado que não é imediato, demora um tempo para chegar esse resultado, e aí vindo negativo, você retira a medicação, mas você salvou aquele paciente se foi positivo, e se não foi, esses antibióticos não costumam causar grande prejuízo, tá bom? A meningite, às vezes a gente faz assim mesmo, a gente pensou, a gente acaba, começa a tratar porque é uma doença tão grave, né? Que você pensou e o resultado demora algum tempo para você chegar, que às vezes não dá para você esperar. Espero ter ajudado.